A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede nesta noite de poder compartilhar com os irmãos uma mensagem que, juntamente com a minha filha, a Tatiane, oi Tati, ela está em Recife, e foi muito bom. E eu creio que também vai servir para os amados, né? O assunto é algo comum nos nossos dias a dia e que nenhum de nós estamos isentos de cometermos tais erros. Quero ler aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde o texto diz que, no versículo de número 1, quando Paulo diz: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos." Quando Paulo fala a respeito desse tempo trabalhoso, na primeira carta ele também diz que o Espírito Santo, ele expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aliás, cauterizada a sua própria consciência, me desculpe. Então, amados, nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos, tempo de muito engano. E a hipocrisia, ela vem se alastrando de uma forma muito assustadora na vida das pessoas. No estudo de hoje, curto, espero poder, em poucas palavras, falar a abrangência deste assunto. Vamos compreender um pouco sobre este assunto. O que é hipocrisia? Bem, a origem dessa palavra, eu estava pesquisando, ela deriva do latim, né? Hipócrisis, e do grego, quase a mesma pronúncia. Ambos os significados, né? Hipócrisis ou hipócrisis, nada mais é que a representação de um ator. Os gregos usavam máscaras de acordo com o papel que representava numa peça teatral. É daí que o termo hipócrita designa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara, né? Atrás de uma máscara de aparência. Essa palavra, né? Essa palavra, ela passou mais tarde a designar moralmente pessoas que representam, que fingem ser quem não são de verdade. Hipocrisia nada mais é que o ato de fingir ou agir com falsidade ou agir com mentira, né? E a Bíblia, ela nos mostra o quanto isso é prejudicial. Por exemplo, quando é que nós agimos com hipocrisia? Se você abrir a sua Bíblia, né, eu creio que você tem, na primeira carta do apóstolo João, né, a primeira epístola de João, né, já próximo ao Apocalipse, no capítulo de número 1 e verso de número 8, diz o seguinte: "Se dissemos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Observe que o versículo, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu falei que a hipocrisia é o ato de fingir, né, ou agir com falsidade ou mentira. E engano está inserido nessa palavra. Então, quando nós tentamos esconder os nossos erros, nós estamos agindo com hipocrisia. Quando não reconhecemos que erramos, agimos com hipocrisia, né? Um outro ponto também quando a gente age com uma falsa aparência. Jesus, ele falou sobre isso em Mateus, no capítulo 23. Se você nos acompanhar, né, eu gosto de ler os textos porque pelo menos não tem como a gente errar. Então diz o texto, Mateus 23,
a partir do versículo de número 27, né, e o versículo 28, Jesus reprovava os fariseus da seguinte forma. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Aí ele diz: assim também vós exteriormente, né, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, quando a gente age com a falsa aparência, demonstrando, na verdade, né, no nosso dia a dia, o que não somos realmente interiormente, nós agimos com hipocrisia. Um outro exemplo também de como se age com hipocrisia está escrito lá em Romanos, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e o versículo 21 ao 24. Paulo ali ele diz que aquele que... Vamos conferir, porque senão a gente termina falando coisas que não está escrito. E é importante você ter esse hábito, né, de conferir as Escrituras. Jesus ele diz: examinar as Escrituras, porque é nela. Examinar é minúcias, são detalhes. E você precisa de fato conferir. Seja um bereano nessa noite, né? Os bereanos foram mais nobres, porque tudo o que Paulo falava eles conferiam. Então veja o que o texto diz. Capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julga fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ora, Paulo está dizendo, se você condena aquele que faz algo de errado, mas você continua fazendo a mesma coisa que ele, você não vai escapar também. No versículo 21 ele dá continuidade, ele diz o seguinte: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégios? Tu que glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Como podemos observar, né, de acordo com a palavra, os textos que já lemos aqui, é que aquele que ensina, né, que não se deve fazer algo e termina fazendo, também comete hipocrisia. Então, agimos com hipocrisia quando queremos esconder os nossos erros, quando apresentamos uma falsa aparência e quando queremos corrigir os outros, onde nós, na verdade, estamos sendo campeões de erros no nosso dia a dia. Há outros textos que eu poderia, por exemplo, mostrar, né? Mas o tempo é curto e fica muito longo. Mas os efeitos da hipocrisia, por exemplo, né, ela é tão prejudicial na vida de um ser humano que Tiago, escrevendo, ele diz que a sabedoria que vem do alto, né, Tiago, capítulo 1, ele diz que a sabedoria que vem do alto, ela, primeiramente, Tiago, capítulo 3, verso de número 17. Tiago 3:17. Então, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, se houver hipocrisia em qualquer sabedoria que seja, é claro que contaminou toda a virtude.
porque ele é muito claro em dizer que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada e tratável e cheia de misericórdia. Se houver hipocrisia em qualquer atitude sábia, né? Alguns até diz sabidos, né? Na verdade, contaminou, né? Contamina as virtudes, porque toda a virtude boa vem de Deus, vem do Pai das luzes. Mas se essas atitudes que são divinas, elas forem se forem feitas com hipocrisia, contaminou, né? Num livro de Zacarias, por exemplo, a hipocrisia é algo que abomina a Deus. Deus ele se aborrece com isso. Zacarias capítulo 8, verso 13 diz o seguinte, 8 e 17, aliás, diz: E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu, o Senhor, aborreço, diz o Senhor. Então, se Deus ele se aborrece com a hipocrisia ela contamina as virtudes. João, quando ele escreve em Apocalipse, ele fala algo pesado, e é por isso que nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes perante os irmãos. Em Apocalipse, por exemplo, no capítulo de número 22 e o versículo 15, nos mostra que aqueles que praticam a hipocrisia, eles são excluídos do reino de Deus. 22 e 15 diz assim: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Observe que o texto é claro: ficarão de fora os que cometem mentira. Mentira, engano, falsidade, tudo isso é hipocrisia. E a recompensa para quem pratica, além de estar fora do reino de Deus, Apocalipse 21, verso 8 diz que quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, aos fornicadores, feiticeiros e a todos os idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será num lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por isso que eu disse logo no início, né, do nosso do vídeo, né, da nossa mensagem, aliás, que nenhum de nós estamos isento de cairmos nesse pecado. Mas a Bíblia manda a gente tirar de sobre si, despojar-se, tirar de sobre si essas atitudes erradas. No livro do Salmo, nos dá a dica de como fazer isso. No Salmo 119, no versículo de número 104, a Bíblia diz assim: Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Pela palavra, pelos ensinos da Bíblia, alcancei entendimento. Pelo que aborreço todo falso caminho. Ora, o salmista só começou a aborrecer os falsos caminhos, né, as atitudes hipócritas, porque ele adquiriu conhecimento. E não um conhecimento qualquer, mas um conhecimento da palavra. No mesmo Salmo 119, no versículo 163, diz que abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Ora, quando o salmista tem essa atitude de aborrecer e abominar a falsidade, ele possui logo a mesma natureza que Deus. Não estou me referindo à natureza divina, mas à natureza de santidade. Assim como a gente leu em Zacarias 8,17, que todas as atitudes falsas Deus se aborrece. Então, quando você também se aborrece e abomina, né, toda a atitude falsa, por amor à lei do Senhor, por amor à palavra, você se iguala, né, em atitude com Deus. E isso é agradável aos seus olhos. Bem, a sinceridade é algo que Deus ele se agrada, né? O contrário da hipocrisia.
que ele abomina e abomina mesmo, né? Quem usa de engano não fica por muito tempo se escondendo, pois a Bíblia, né, diz que tudo que está escondido um dia será revelado. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e que possamos de fato viver uma vida que agrade ao Senhor, sem falsidade, sem fingimento, porque a gente vê apenas a aparência, mas Deus, ele observa o coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, né? E que possamos despojar de sobre nós a hipocrisia, porque isso condena-nos, né, diante de Deus e dos homens. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?